Olha, eu decidi gravar esse vídeo sobre a série The Boys, porque além de ter assistido a maior parte dela, eu comecei a pensar sobre os efeitos psicológicos que essa série pode ter. Esses dias a gente fez um vídeo sobre This Is Us, e eu acredito que The Boys seja exatamente o contrário de This Is Us. E eu acho a série The Boys extremamente cativante, viciante, você tem vontade de maratonar, mas conforme eu vi a série, eu comecei a ver alguns impactos negativos em mim mesmo. Então até o fim do vídeo eu vou te explicar por que eu acho que para algumas pessoas essa série não é recomendada psicologicamente. E por que ao mesmo tempo ela pode te fazer amadurecer, mas também ficar mais pessimista. Mas antes de chegar lá, eu vou te explicar 4 lições psicológicas que eu tirei da série, dando o mínimo de spoilers. E se você nunca assistiu a série ou faz tempo que assistiu, eu vou recapitular para você. A história é basicamente sobre um mundo alternativo em que existem super-heróis. Só que o grande diferencial dessa série é o realismo. Então esses heróis não são exatamente aquele modelo de pessoas ideais, cheias de virtudes e qualidades. Eles são mais como se um jogador de futebol ou uma estrela do rock simplesmente tivessem poderes. Eles são como que celebridades, só que têm poderes. Então eventualmente esses super-heróis cometem crimes, usam drogas, se envolvem em escândalos sexuais, competem com outros super-heróis pela atenção do público, inventam histórias, mentem, enganam, manipulam. E a história basicamente acompanha os dois personagens principais, o Huey, que é um garoto normal que trabalha numa loja e que se envolve do nada assim numa história envolvendo um crime que um super-herói cometeu, e esse cara chamado Billy Bruto, ou Billy Butcher, que é uma espécie de caçador de super-heróis, assim. Ele tem uma certa treta do passado com super-heróis, ele odeia essa classe de pessoas, os supers, e o resto da história você pode ir vendo aí, tá? E esse realismo é justamente uma das coisas mais fascinantes da série, porque a gente vive num mundo de muitos filmes de super-herói, e a gente, como público que assiste filme de herói, já tá meio saturado, né? Então a série, ela dá uma refrescada nesse ambiente já meio batido de filmes de herói, mostrando como seria o mundo se esses heróis não fossem perfeitos e cheios de qualidades, mas fossem meio malucos, como, sei lá, estrelas do rock, jogadores de futebol, rappers famosos. Nada contra essas pessoas, mas você sabe o que eu quero dizer, né? E a primeira lição psicológica da série, com certeza, é que quanto mais poder e dinheiro você tem concentrados numa mesma área, maior será o nível de psicopatia daquela área. E psicopatia significa basicamente você ser aquela pessoa que quer tanto alguma coisa que você não se importa com os meios. E desde o início da série você já percebe que nesse meio, especialmente na elite desse meio, da equipe do set da VOT, todos ali querem muito alguma coisa. E por quererem muito alguma coisa, estão dispostos a mentir, a enganar, a manipular, sem nenhum remorso. E é curioso porque a gente geralmente imagina o psicopata como alguém que simplesmente não tem empatia. Mas é interessante pensar que o psicopata talvez seja alguém que simplesmente quer tanto alguma coisa e tá tão atraído por alguma coisa, como a fama, o poder, o dinheiro, que essa atração absurda na direção do objetivo dele faz com que ele não se importe com o meio. E faz muito sentido que nessas áreas que movimentam uma quantidade absurda de dinheiro, as áreas do entretenimento, as áreas dos farmacêuticos, a área dos esportes, a gente veja um nível muito alto de psicopatia. Afinal, quem não era tão motivado e tão psicopata quanto os outros já acabou saindo, né? Segunda lição psicológica da série é que a fama pode fazer você se viciar na aprovação alheia. A gente vê isso ocorrendo, obviamente, com o Capitão Pátria, que fica obcecado com passar a imagem perfeita para os fãs. Ele ama fazer aquelas aparições em filmes, em programas de entrevista, no meio da rua, em reportagens, e pelo menos quando a série começa, ele é basicamente o rosto dos Estados Unidos. Ele é o Capitão América, mas para não usar esse nome, eles usaram Capitão Pátria. E você percebe como é curioso, né? A pessoa que é viciada na aprovação alheia, quando ela tá recebendo essa aprovação alheia, ela nem dá sinais de que ela pode ter algum problema. É como uma pessoa que tem um vício em alguma substância. Ela tá usando aquela substância e tá sob o efeito daquela substância, talvez você nem veja muita diferença. Talvez ela esteja um pouco mais acelerada, um pouco diferente, mas não dá pra ver muito. Agora a pessoa fica sem essa substância, que é o vício dela, e acabou. Ela vai ficar mais irritada, ela vai ficar mais ansiosa, ela vai ficar mais mentirosa, manipuladora. E é exatamente isso que acontece com o Capitão Pátria ao longo da série. Conforme a popularidade dele vai caindo, ele vai ficando cada vez mais imprevisível e instável. Cada ser humano, eu, você, a gente tem uma necessidade de ser aprovado pelos outros.
A gente quer que os outros gostem da gente, que aprovem as coisas que a gente faça. E você pode não estar nem aí para a aprovação dos seus pais, ou dos seus professores, ou dos seus primos, mas você quer ser bem visto pelo seu grupinho da escola, pelo seu grupo da faculdade, pelos seus amigos mais próximos. Mas o que acontece quando você se torna uma pessoa famosa que atinge milhões de pessoas, como é o caso de muitos adolescentes e jovens que viralizam nas redes sociais, e você começa a se acostumar a ler aqueles elogios e os comentários positivos? Quando você perde isso, acontece algum escândalo, algum cancelamento, isso pode ser simplesmente desorganizador, caótico para sua cabeça. Então vale sempre, em algum momento do seu dia, da sua semana, você ter um período de recolhimento, um dia em que você não usa o celular, por exemplo, ou não troca muita mensagem com as pessoas, deixa elas avisadas, né? Para você parar e pensar, calma, eu ainda sou uma pessoa, mesmo quando não estão me olhando. Eu vou refletir um pouco sobre as decisões que eu tô tomando, porque os desejos das outras pessoas vão nos contaminando ao longo da semana, ao longo do tempo. Terceira lição psicológica da série é que você conviver nesses ambientes de muito poder e dinheiro pode fazer você perder a fé na humanidade. A gente vê isso acontecendo muito com a personagem Luz Estrela, a Starlight, que é uma jovem com poderes que cresceu no interior e vai subindo de nível até chegar ali na elite dos 7 super-heróis lá do topo do escalão. Conforme ela lida com os agentes de mídia, com os jornalistas, com os colegas supers dela, ela começa a perceber que todo aquele imaginário que ela tinha construído sobre o que é ser um super faz parte da mentira que é vendida para que se possam vender produtos, para que se possam fazer filmes, para que tenha uma boa imagem deles lá fora, mas que a realidade é muito mais deprimente e até escandalosa. E eu tenho certeza absoluta que isso acontece sim também com atores da Globo, com artistas famosos, com pessoas do meio musical, com pessoas da internet. Quando você é fã e você tá olhando aqui de baixo a pessoa lá em cima no palco, você imagina uma certa aura, né, de santidade nela. Mas você chega mais perto e muitas vezes é uma pessoa que está envolvida em problemas de todos os tipos, com substâncias, com dinheiro, com traições, com escândalos sexuais e tudo aquilo. E isso só significa que no fundo a pessoa é humana, como você, mas de certa forma quebra aquela escultura, aquela imagem perfeita que a gente tinha. É por isso que como psicólogo eu digo pra você que é muito importante você saber com quem você tá convivendo. E não só saber, mas literalmente controlar, escolher quais ambientes você vai frequentar. Porque o nosso otimismo ou o nosso pessimismo com relação à própria existência, ao próprio ser humano, é totalmente determinado pelas pessoas mais próximas. Se você vive numa casa em que seus pais estão sempre brigando, o seu pai trai a sua mãe fala mal do seu pai pelas costas, essa vai acabar sendo a imagem que você tem do que é um casamento. Se você é jovem, tem os seus 20 e poucos anos e parece que todos os seus amigos, simplesmente chega sexta-feira, eles vão pra balada, usam drogas, vão sábado pra balada também, fazem um churrasco no domingo, você vai ter essa imagem do que é ser jovem, ir pra balada, usar droga e fazer churrasco no domingo. Nada contra o churrasco, tá? Enfim, eu adoro churrasco. Mas você percebe como a sua visão ela é limitada pelos exemplos que você tem perto? Pode até ser que você vá assistir um filme em que tenha um jovem que super estuda e é empreendedor e tá ajudando a família e ganhando grana, mas esse cara não vai ter o mesmo poder de influenciar você como as pessoas mais próximas, não vai. Então vamos cuidar com que tipo de círculo a gente tá frequentando. E a quarta lição psicológica é que você pode se tornar tão mal quanto o seu inimigo. A gente vê isso muito refletido na figura do Billy Bruto. Ele tem um ressentimento tão grande com os supers, por tudo que aconteceu com a esposa dele e tal, que ele se torna capaz de desumanizar o inimigo dele. Ele diz que os supers são pessoas que se acham acima das outras, são pessoas que acham que podem fazer o que quiserem, são pessoas que desumanizam os outros, mas o próprio Billy desumaniza os supers. Afinal, sempre que você quer agredir alguém, fazer violência para alguém, você vai ter que justificar essa sua violência antes. E se você quer fazer violência a todo um grupo de pessoas, você vai ter que usar a estratégia de desumanizar elas. E aí, quando você desumaniza, você pode fazer o que você quiser. Usar todo tipo de estratégia, atacar inocentes, fazer violência com quem não estava envolvido, fazer violência em massa, porque você desumanizou. Então você não vai estar fazendo violência a um ser humano, você vai estar pisando num rato. Era exatamente assim que acontecia na Segunda Guerra Mundial, e é exatamente assim que a gente vê acontecer na série. Ao longo da série, a gente vai vendo algumas tentativas, faíscas de humanidade aparecendo no Billy, mas no geral ele ainda é um personagem que acabou se tornando tão mal quanto quem ele diz combater. Agora, The Boys é uma série que eu recomendo que você assista como psicólogo. Olha, quando eu tava assistindo, eu vi a maioria das temporadas, mas chegou um momento que a gente decidiu parar, eu e minha esposa.
Não só porque algumas cenas de sexo são muito explícitas e muito desagradáveis, assim, pra você ver em família. Afinal, isso é um negócio que você aperta o controle e passa. Mas eu percebi que a série tava me fazendo perder a fé na humanidade e me tornando uma pessoa mais sarcástica. É que ou você é um tipo de consumidor meio abobalhado que não pensa em nada e só vai lá e compra porque você gosta do personagem, você vai assistir, você é tipo massa de manobra, um monte de ovelha, sabe? Ou você é um cara que tá na mídia, sabe qual é o jogo que tá rolando e tá ali manipulando as pessoas pra ser o mais rico possível e ter o mais status possível, nem se importando com o que acontece no meio disso. Então você fica com aquela impressão de que na sociedade é assim, a maioria das pessoas são abobalhadas e massa de manobra e tem algumas outras pessoas ali que são totalmente psicopatas e que controlam o show. E você certamente não quer ser a massa de manobra, né? Então aos poucos, dependendo de quanto você se obceca pela série, ela pode ir transformando você num cara mais sarcástico e mais cruel. Se você quiser assistir The Boys, e é uma série muito empolgante e que te prende muito, vale a pena dar uma, vamos dizer assim, equilibrada assistindo This Is Us, como a gente já fez um vídeo analisando aqui, ou outra série que vai te mostrar um lado mais otimista e mais humano das pessoas. Agora, por favor, apertem se inscrever aqui embaixo pra gente fazer mais vídeos desse tipo, e comenta aqui embaixo também qual outra série a gente deveria analisar, tá bom? Beijão, tchau, tchau.